Olá pessoal, no vídeo de hoje vamos falar sobre os fatores que definem o preço da soja e tentar entender um pouquinho o porquê que a soja caiu tanto aí nos últimos meses. Perfeito? Essa semana estava em Rio Brilhante no MS, né? E o palestrante estava pontuando alguns fatores. Achei legal compartilhar com vocês isso. Bom, são 3 fatores que afetam o preço da soja, definem o preço da soja. Vamos pegar aqui cotação na Bolsa de Chicago, em dólar, o preço do dólar e o que a gente chama de prêmio, perfeito? Quando a gente olha para a soja lá em janeiro, né, que ela estava a R$160, e aí ela foi caindo e chegou em maio no preço mínimo, por volta de 115, 120 reais, esses quase R$50 de diferença aí. Se a gente for observar o que aconteceu, a gente percebe que o valor do bushel, né, em Chicago, ele não teve uma variação tão grande assim, por volta de $13 e meio o bushel. Então dessa desvalorização, em torno de R$7 está em função do preço na cotação de Chicago, perfeito? Segundo fator que influencia, preço de dólar. Então o dólar caiu de 5,20 para 4,80, agora subiu um pouquinho de novo, né, 4,90. Também uma pequena parcela dessa diferença de preço está em função do valor do dólar, por volta aí de R$10. A maior parte, mais de R$35 aí praticamente, da diferença de preço, da queda de preço, é explicada pelo prêmio, perfeito? O que é o prêmio? O prêmio é o valor pago em função da condição de mercado, né? Então o chinês, por exemplo, ele pagava $3 e meio a mais por bushel, né, para a soja brasileira. A soja brasileira é uma soja com 2 a 3% a mais de óleo que uma soja americana, então o chinês tem uma preferência pela soja brasileira e muito em função do cenário, em função do mercado, perfeito? Então chegou nesse mínimo aí, ele pagando $3 a menos por bushel, $2,50 a menos por bushel de soja, né? Um bushel por acre é igual 67 quilos de soja por hectare. É muito em função do cenário. Então o chinês olha para o Brasil, super safra, a gente produzindo 350 milhões de toneladas, uma capacidade estática de armazenamento de menos de 200 milhões. Olha um monte de soja para fora do armazém. Mês de março, abril chegando, o produtor muitos deles são obrigados a vender para pagar custeio, né? Então o chinês simplesmente diz, olha, não vou pagar um valor adicional pelo prêmio. E aí a soja caiu drasticamente, chegou nesse valor mínimo, né? E agora, em função do próprio prêmio ter se recuperado um pouco, a soja volta a subir de novo. Falar em cenário, né, para frente é muito desafiador, porque a gente tem uma perspectiva de super safra americana, a gente, né, a expectativa de uma safra boa no Brasil, então o prêmio está muito em função disso. Uma coisa que a gente aprendeu esse último ano, perfeito? Nos últimos 3 anos, com todas essas variações de preço que a gente teve, se a gente tivesse travado o custo de produção na compra, a gente fala aí em 30, 32, 28 sacas de soja por hectare de custo de produção, né? Então, independente se a soja estava a 180 ou 120, o meu custo de produção é por volta dessas 30 sacas por hectare. O que aconteceu foi que muita gente comprou na alta e vendeu na baixa. Então, se o valor de transferência é que gerou um desgaste muito grande. Eu acho que é aquela coisa, né? A gente pegar as cestas, os ovos, colocar tudo numa cesta, ter um imprevisto cair e quebrar tudo. A gente diluir um pouco, né, esse risco, travando o custo e especular em cima da minha sobra, às vezes é mais estratégico, né? Então, na média, eu vou estar mais sustentável. Perfeito, gente? Compartilhar com vocês isso aí, gostou do vídeo, concorda, alguma sugestão, deixe seu comentário abaixo e vamos em frente para uma próxima safra aí. Abraço a todos.